Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mais uma vez é uma alegria grande poder estar aqui e ao mesmo tempo também ouvir uma boa música. Te agradece a presença, tá, dos queridos. Na verdade, eu estou de visita aqui. Cadê o pastor Roberto? Agradeço ao pastor Roberto pelo convite. Agradeço a receptividade também da igreja. E além de a gente chegar numa igreja boa, igreja cheia, a gente escuta uma boa música. Então, parabéns, tá, irmãos? A gente vê que é fruto, sim, de ensaios, e a gente vê também o Espírito do Senhor estando com eles, usando a voz dos irmãos, das irmãs, para louvar o Senhor. E quando você sente isso, pelo menos eu sinto, eu acredito que você também sinta isso, você vê uma atmosfera diferente, você vê uma alegria. Hoje, na parte da manhã, eram dois que estavam mexendo no som e eu estava ali, ouvindo o povo cantar. Um estava mexendo e o outro estava indo na música, cantando e indo. Eu falei assim, esse incorporou a música mesmo. E dava gosto de ver. Como pastor, a gente fica reparando muito, né? A gente faz casamento, aí todo mundo está reparando a noiva, a gente está reparando o noivo, e aí a gente fica reparando as expressões das pessoas. E a gente só consegue ver isso quando realmente há vida naquilo ali, sabe? Não é algo mecânico. Eu sei que os irmãos vêm de longe, estão cansados, mas a gente vê a alegria, a gente vê a voz, né? Tem umas músicas fortes aí, e a voz está aí firme e forte. Então, que Deus possa, Papai do Céu, possa abençoar todos vocês mesmo, tá? E que a graça do Senhor sempre esteja com vocês. Queridos, a gente vai continuar a falar, hoje na parte da manhã nós falamos sobre Deus, Ele levando embora, retirando as maldições, ou seja, o nosso mundo, mesmo morrendo no maligno, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele não é pior, porque o Senhor vai retirando a maldade. Quando chega na quarta geração, Ele retira a maldade. Quando a gente lê, a gente a princípio acha que Ele vem e destrói. Não, Ele retira a maldade. E o inimigo, sabendo que isso acontece, o inimigo ele tenta fazer a parte de agora. Porque mesmo Deus renovando a sua herança, porque a cada 4 gerações ele renova. Ele vai tirando a maldição, ele vai levando embora, não foi isso que a gente leu de manhã? Ele leva embora. E ele retribui em aliança de paz. Ainda assim, porque há tanto mal ao nosso redor? Por que parece? É a mesma coisa, a gente fala assim, de Deus e do inimigo de Deus. Quem é mais poderoso? Deus. Não é o inimigo. Mas por que quando a gente olha aos nossos olhos, parece que o mal vence mais do que o bem? Percebe que não é só a aparência, porque a aparência dá a entender que Satanás parece que é muito mais forte que Deus. Mas não é. Nunca foi. Quando você para e analisa, eu gosto de dizer o seguinte, que o tempo é a arma de Deus para mostrar o que é o certo. E uma outra coisa que eu gosto de dizer também é que o mal se destrói sozinho. Nunca se esqueça, o mal se destrói sozinho e o tempo é a arma de Deus. Porque quando acontece algo agora, e a gente às vezes pergunta assim, por que Deus permitiu isso? Morreu alguém querido, por quê? Por quê? Por quê? E aí quando vai passando o tempo, você vai vendo, o tempo vai descortinando algumas coisas, e eu digo para você que o tempo vai mostrando para nós, para mim e para você, o que Deus sempre queria que tivesse acontecido. Então Deus usa o tempo para mostrar o seu caráter. Eu quero continuar lendo o seguinte, eu quero ler Isaías 30, verso 1 e depois Mateus. Esse texto de Mateus é o texto que Jesus fala para os fariseus, aquele texto duro de Mateus, falando que vocês mataram os profetas, vocês são iguais aos pais de vocês. E o outro texto de Mateus 27, aquele texto de Pilatos, lavando as mãos, e o povo de Israel dizendo que a maldição caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Nós como pais, essa parte aqui, nós como pais, nós temos uma grande responsabilidade. E se a gente não usar a liberdade que Deus nos dá, nós podemos trazer maldição para os nossos filhos. Fazer com que eles se tornem pior, para que eles voltem para os nossos erros que às vezes a gente abandonou, que a gente já largou. E eu quero ler com você Isaías capítulo 30, porque olha só, se Deus quebra a maldição até a quarta parte daquela geração, então, ou por que então nos textos abaixo dão a entender uma continuidade? A gente vai ler esses 3 textos aqui que eu falei por alto, mas por que parece que dá continuidade? Se Deus leva embora o pecado, a maldição, se Deus retribui em aliança de paz, por que parece que não acontece isso? Por que a maldade está tão forte no nosso meio? Por que é tão difícil educar os nossos filhos? Para a gente ensinar o que é certo, a gente leva a vida inteira. Mas para eles aprenderem o errado, ou para a gente aprender o errado, é num pulo, num susto. É ou não é verdade, queridos? Para o professor ensinar para os alunos o que é certo, ele demora, ele gasta tempo, ele tem que estudar, ele tem que aprender como ele vai falar didaticamente para a criança. Mas para a criança pegar o que é errado, você como pai talvez nunca falou um palavrão para o seu filho, teve domínio próprio, mas o seu filho aprende palavrão porque vê alguém falando e repete. Mas não consegue repetir a tabuada, não consegue repetir. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não consegue repetir lá a análise sintática, porque realmente, não sei se tem professor de português aqui que é difícil, tá? Mas, sabe, não repete aquilo ali que o professor ensina com tanto esmero, mas por uma coisa ruim, ouviu alguém falando, pum, captou e não esquece mais. Olha só o que diz Isaías, capítulo 30, verso 1. Livro de Isaías, capítulo 30, verso 1. Diz assim: antes de lermos, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Pai, nos abençoe agora neste momento, nós vamos continuar na Tua presença, a gente sente a Sua presença através dos hinos e dos louvores que já foram cantados aqui, nós conseguimos sentir o Teu Santo Espírito no nosso meio, e continue, Senhor, nos abrindo a nossa mente para a gente compreender melhor a Tua palavra. Nos ajude a entender que a gente tem uma luta, uma guerra espiritual e que ao Teu lado nós conseguimos a vitória. Nos ajude a estarmos sempre do Teu lado, Senhor, e fazer a Tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Isaías 30, verso 1 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. No original, essa palavra planos são conselhos, tá? Esse filho rebelde no original é obstinado. Tem uma ênfase no sentido de não querer obedecer. Ou seja, sabe o que tem que fazer, mas é obstinado em não querer fazer. Ok? Foi traduzido aí por rebelde, mas seria uma pessoa obstinada, tem a ver com rebeldia, né? Executam planos que não procedem de mim. E aqui está traduzido assim: e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. No sentido mais original seria: oferecem oferta de libação. Era um tipo de oferta que era oferecido no templo. Então oferece uma oferta de libação ao Senhor. Quando fala aqui, sem a minha aprovação, não é do meu espírito. É como se o Senhor estivesse falando assim: eles estão oferecendo sacrifícios, mas não é para o meu espírito. Ou seja, não é para mim. Para quem que eles estão fazendo isso? Para que eles estão fazendo esse tipo de aliança? E note, queridos, que o inimigo é ele que tem, vamos dizer assim, a vontade de que os filhos de Deus façam oferendas ou façam acordos, né, alianças
que não é para o Espírito de Deus, que não é de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque quanto mais você, como servo de Deus, propaga o bem, se você se afasta de Deus para servir o mal, você propaga o quê? Propaga o quê? O mal. Percebe a diferença? Satanás, ele não está preocupado no seu bem-estar. Qualquer coisa que ele te oferecer, dinheiro, posse, riqueza, capacidades, mais, não é para te trazer conforto, é para você ser mensageiro do mal. Como é que você pode ser mensageiro do mal? Não fazendo o bem. Eu não preciso ser um assassino. Escuta o que eu estou dizendo para você. Eu não preciso ser um assassino. Eu não preciso pegar um microfone e dizer que Deus é mau, que Deus existe. Tem gente que faz isso, mas eu não preciso dizer isso. Eu não preciso matar outros. Basta eu não fazer o bem. Se eu não fizer o bem, eu estou fazendo o que o inimigo quer. Por quê? Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe o quê? Que o mesmo Deus que remove a maldição da minha família e leva embora, é o mesmo Deus que quer remover a maldição do mendigo, do assassino, do povo aí fora. Então ele fala para mim e para você que já conhece isso, para pregar, para avisar, para anunciar. Não é assim que o Senhor fala conosco? Então ele tira a nossa maldição e ele diz, isso é as boas novas, ele tira a nossa maldição e diz, filho, agora fala para o próximo, fala para aquele ruim. Como Jonas, vai para Nínive, e a gente sabe que Jonas não quis ir para Nínive. Ele foi e fez uma conferência, entre aspas, batizou 120 mil pessoas. Quisera eu conseguir fazer um negócio desse, que eu quero ver o pastor que não gostaria de fazer um negócio desse. Ele pregou 40 dias, a mensagem dele não era salvação, ele dizia, em 40 dias essa cidade vai ser destruída, e converteu o rei, e o rei obrigou todo mundo a se converter, até o animal era vestido de pano de saco, não é assim que está lá na Bíblia? 120 mil se converteram. Mas Jonas, ele queria a destruição daquele povo. Às vezes a gente, como mensageiro de Deus, está como Jonas. O Senhor nos pede para a gente fazer algo. Não, eu posso ir para eles, falar para eles. Mas se eles fizerem mal para mim, eu falar de Jesus para eles? Não, porque Jesus vai perdoar. Eu não quero que Jesus perdoe, eu quero que Jesus só perdoa quem? A gente. Vamos ler, eu vou ler só esse texto de Mateus aqui. Esse aqui eu acho que por causa da crucificação de Cristo já é bem comum, Pilatos lavando a mão e ele dizendo, eu sou inocente desse sangue. E os pais ali, os líderes, dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eu não estou pregando, eu não sou antissemítico. E nem vou perguntar para vocês se o sangue caiu sobre os filhos. Eu digo para você o seguinte, queridos, o sangue cai sobre nós se nós cometemos os nossos erros. O sangue vai cair sobre os nossos filhos se estes cometerem os erros. A Bíblia é bem clara em dizer que o filho não carrega o erro do pai. Mas é óbvio, imagine se eu não tivesse a vida que eu tenho hoje. Se eu seguisse o conselho, o que meu avô fez, do que o meu bisavô fez. Eu poderia estar morto, como eles morreram. Imagine o meu filho crescendo sem pai. Eu pergunto para você, a vida dele não seria mais difícil? Sim ou não, queridos? Sim. A vida da minha esposa que ficou viúva seria mais difícil? Sim. Se hoje a mulher trabalha, consegue recursos, imagine naquela época, que não tinha como, só cuidava da casa. Não podia. Percebe como é que foi a vida, talvez triste, do meu pai, do meu avô, porque perdeu o bisavô, mas repetiu. Eu tenho um amigo que ele,
a gente reunia, né, sábado à tarde, a gente ia estudar aquele livro Revelações do Apocalipse, um livro azul, Revelações do Apocalipse. Tinha os 4 cavaleiros do Apocalipse. Acho que alguns aí se lembram desse livro. A gente estudava. Todo mundo da igreja, a gente ia para casa de um e estudava. E quantas vezes? Depois, cada um voltava para as casas e um dos nossos amigos chorava, porque ele dizia, eu não tenho pai, meu pai abandonou minha mãe. Vocês têm pai. Pai e mãe, eu só tenho minha mãe. E ele dizia assim, quando eu crescer eu não vou ser igual, eu não vou deixar o meu filho ser igual. Sofrer como eu estou sofrendo. Passou-se os anos, né? Eu virei pastor, os outros estudaram, fizeram faculdade, e ele casou e estava se separando. E eu me lembro que um amigo conversou comigo e disse assim, Moisés, eu vou conversar com ele. Eu falei, conversa. Lembra ele que ele tinha feito uma promessa que ele não deixaria o filho dele ser como ele. E eu me lembro que esse meu amigo foi conversar com ele e reataram o casamento. Sabe, queridos, normalmente, já viu aquela expressão, filho de peixe, peixinho é? Normalmente é mais fácil o filho seguir o que os pais fazem. Por isso, cabe aos pais lutarem com isso. Lutarem mesmo. Sabe por que muitos pais não repreendem mais os seus filhos? Quando eu falo repreender, por favor, não é bater, amarrar, prender. Não é isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes veem nos filhos os erros que eles mesmos cometeram. E por ver nos filhos os erros que eles mesmos cometeram, eles dizem assim, quem somos nós para repreender? Nós já erramos. Mas é isso, justamente porque você errou e sofreu, você quer que o seu filho sofra também? Não, filho, não faça isso. E se seu filho falar, porque o maior medo de hoje em dia é um pai ou jogar alguma coisa na cara que o filho diz, mas o senhor também fez. Sim, eu fiz e me dei mal. Uma vez eu vi uma mãe falando assim, pastor, aconselhei minha filha, ela vai fazer a mesma coisa que eu. Era da igreja, casou fora, e aí a filha nasceu na igreja e tal, e no namoro, namorando fora, e a mãe falando, filha, não faça e tal, até que a filha falou, mamãe, a senhora não é exemplo para mim. Deixa agora eu fazer e errar se eu tiver que errar. Aí ela baixou a cabeça e veio falar comigo, tá vendo, pastor, eu prefiro não falar não. Fale, se ela quiser casar, é a escolha dela, mas que ela case sabendo que você avisou. Mas como é que eu vou falar se eu errei? Diga, filha, por isso eu errei, sofri, e eu queria que você não sofresse. Sabe, queridos, Mateus 23, abra aí, Mateus 23. Eu vou ler dos versos 30 a 32, diz assim, e dizeis, se tivéssemos vivido, Jesus falando para os fariseus, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas, assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos a medida de vossos pais. Jesus aqui foi firme. E ele diz que o povo de Deus perseguiu desde Abel, irmão de Caim, aí ele continua até lá Zacarias, filho de Baraquias. E ele diz, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Os nossos filhos ou os nossos netos vão sofrer consequências dos nossos erros. Eles não vão pagar pelos nossos pecados, eles vão sofrer consequências. Se a gente sabe disso, o que a gente precisa fazer? Lutar para que não erramos, para que eles não venham sofrer as consequências. Consequências não são os atos. Entendem o que eu quero dizer, queridos?
Do mesmo jeito, que se eu morrer, porque eu fiz algo de errado e eu tomei um tiro e morri, o meu filho vai sofrer sem o pai. Mas ele não está pagando pelo pecado do pai. Ele só vai pagar se ele cometer o pecado do pai. Então, quando você lê, você vê tanta maldade, quer ver? Eu já estava lendo um livro um dia desses, falando sobre psicopatia, e você vê que normalmente é assim, né? Uma pessoa, ela era abusada e tal, aí virou abusador. Espera aí, mas independente se era abusada ou não, se ela é abusadora hoje, essa pessoa tem problema. E não foi porque foi abusado no passado. Sabe por quê? Porque existem centenas, milhares de pessoas, meninos e meninas que também foram abusados, que têm traumas e não são abusadores. Vocês sabiam disso, queridos? Existem centenas, dezenas, milhares de pessoas que foram vítimas, sofreram abusos e hoje não são abusadores. Então, a gente precisa entender que, não, porque a pessoa se tornou ruim, porque era assim, era assado, era assim. Cuidado, não é simplesmente assim. Existem muitas pessoas que o meio acaba levando ela para o caminho errado. Mas existem algumas que, independente de o que você faça, elas vão fazer aquilo de ruim. Eu quero continuar aqui. Eu quero ler Isaías 28, mas eu quero ler Isaías 28, verso 14, quando fala da aliança com a morte, porque é isso que Satanás faz. Mas eu não quero ficar só nisso aqui, porque vai ficar muito, pesado, vai parecer assim que eu estou trazendo a morte, e eu não quero trazer a morte para ninguém. Eu quero que a gente veja o que o inimigo está fazendo e qual é a solução que Deus faz. Porque nesse próprio texto de Isaías 28, tá? Esse próprio texto de Isaías 28, principalmente depois do verso 15, o Senhor, Deus, coloca um sinal para combater essa morte. Abra aí. Olha o que o inimigo tem feito aos nossos filhos. Você já ouviu alguém falar que fez pacto com o inimigo? Pois bem, não quer dizer que esse texto é isso. Mas esse texto está dizendo que os filhos de Deus, do povo do Senhor, perpetuam os erros e os pecados passados porque eles fizeram uma aliança com o mal, com a morte. Eu disse ontem que a maldade não nasce no mundo, a maldade nasce de dentro do povo de Deus. Foi assim no céu, foi assim quando foram expulsos do Éden, porque todo mundo era filho de quem temia Deus. Foi assim depois do dilúvio. Ainda que Israel seja como a areia do mar, não é assim que a Bíblia diz? Só o remanescente será salvo. Então, não sabemos como, Jesus ele contou numa parábola, o joio é dentro do meio do povo. O joio não está lá fora. O joio está dentro aqui. Ele conta até uma parábola, que é na noite, enquanto os vigias não vigiavam, veio e semeou o joio no meio da colheita. Não é assim? No meio da plantação. E no dia seguinte, viram que foi plantado o joio. E aí os vigias, que eram os anjos, tá lá, você pode ler, Jesus, porque os discípulos, mestre, como é que é isso? Ele vai contra. Ele diz, não vamos arrancar agora, não arranque agora, porque se arrancar agora, vai ter trigo que vai sair. Deixa crescer, porque quando eles estiverem prontos, maduros, você vai saber quem é joio e quem é trigo. Por isso eu digo que é tempo. Acontece um mal a você, tem acontecido algum mal para você hoje? Deixa o tempo de Deus. Você tem orado no Senhor e não consegue esperar? Peça a Deus paciência.
Porque no tempo de Deus, você vai obter a vitória. Olha só o que diz aqui, verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, ó homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, ou seja, estes homens, que está no meio do povo, que não acontece nada de errado, o que acontece? Porquanto dizeis, fizemos uma aliança com a morte, com a lei, misericórdia. Fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não vai chegar a nós, porque o nosso refúgio temos por mentira, e debaixo da falsidade temos nos escondido. Esse é um texto que vem mostrando os líderes dizendo para alguns do povo, venha ser igual a nós, não vai acontecer nada, não, Deus não vai fazer nada. Nós fizemos aliança com a morte e com a lei. Sabe, queridos, a Bíblia diz, quem tem a vida? Deus. Então, se você não faz acordo com Deus, você tem o quê? Morte. Automaticamente, se você não está na luz, você está nas trevas. Porque a luz, menor que seja, no meio das trevas, clareia. E isso é importante a gente saber, porque Satanás tem mexido no meio do povo de Deus. Tem tirado pessoas que não deveriam sair. Tem levado para o mundo filhos pródigos. Filhos que não deveriam ter saído da casa do pai. E aqui continua dizendo o seguinte, olha só. Verso 16. Note que o verso 14 e o verso 15 diz que fizeram uma aliança com a morte. Que estão escondidos debaixo da falsidade e que a mentira tem sustentado eles. Que não vai acontecer nada. Quando vier o dilúvio do açoite. O que é o dilúvio do açoite? Quando vier o juízo. Queridos, Deus, Ele é bom ou Ele é mau? Bom. A maldade vem de Deus ou não vem? Não. Não. É porque o tema não é esse. Eu já preguei em outros lugares, até no meu canal, no YouTube, eu já falei sobre a origem do mal. A origem do mal veio de dentro de Lúcifer. Não veio de Deus. Ele se tentou. Como isso aconteceu? Ele se tentou. Quando Jesus fala, lá vem o pai da mentira, porque ele fala do que ele é próprio, porque ele é homicida desde o princípio. Aquele texto que Jesus está falando do inimigo, aquele texto é muito revelador. Aquele texto no original, Jesus está dizendo, lá vem o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Tudo que ele fala é mentira. O mal nasceu nele. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Mas ao mesmo tempo que ele criou Adão e Eva para serem bons, com capacidade de escolhas, ele criou Lúcifer com capacidade de escolhas. E o único ser no universo que conhece o mal sem se perverter, quem é? Papai do céu. Qualquer outra criatura, desde Lúcifer até qualquer outra, que conhecer o mal perverte. Você quer ver uma coisa? A inocência. A gente é inocente para alguma coisa. Aí a gente descobre como fazer algo errado. A gente esquece aquilo ali? Esquece? Não esquece. Pelo contrário, a gente se aperfeiçoa naquilo ali. Então, o mal, o único ser que conhece o bem e o mal e não se corrompe, é Deus. E Satanás se tentou, Lúcifer se tentou e caiu, e ele tentou Adão e Eva nessa mesma coisa. Se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele só não disse uma segunda parte, que se você conhecer o mal, você vai perverter, porque o único que conhece o bem e o mal e não é pervertido é Deus.
E esse conhecimento que Satanás estava oferecendo não é o conhecimento de conhecer, mas é o conhecimento de viver, vivenciar. Porque eu te pergunto, eles conheciam o mal? Sim, porque Deus revelou: se comeres desse fruto, certamente morrereis. E morrer é o quê? É bom ou é ruim? Ruim. Como é que Deus fala que Adão vai morrer, se Adão não sabia o que era morrer? Bem, eu não sei se Adão não sabia. Para mim, Adão sabia o que significava morrer, mas sabia de acordo com o que Deus disse para ele. Eu não quero entrar em conjecturas. Eu não estava lá no Éden. Mas é impossível Deus falar uma coisa sem ter explicado para ele. Então, a questão que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia não conta tudo. No entanto, o mal não vem de Deus. Só que, se nós não confiarmos no Senhor, o inimigo ele vai sondar e a gente vai cair. Ou vai sondar os nossos filhos. Sabe o que hoje Satanás tem feito? Satanás tem enganado os pais. Porque com os pais fracos, enganados, eles não conseguem vigiar os filhos. Quer ver uma coisa? Eu deixo meu filho ver desenho. Você já assistiu os desenhos que o seu filho assiste? Gente, olha, na minha época era Pica-Pau. Ele era violento, tá, irmãos? Como o Pica-Pau era violento. Tom e Jerry, haja morte em Tom e Jerry. Mas, gente, aqueles desenhos são tão inocentes em relação aos desenhos de hoje. O Papaléguas, o Coiote. Deus tenha misericórdia se a gente fosse metade do que o Coiote era. Queridos, os desenhos sempre instigavam a criança a fazer alguma coisa ruim. Mas eu já estava na adolescência e juventude, e aí veio aqueles desenhos das meninas superpoderosas. Já ouviram falar dos desenhos? Pá, pum, e tá. A partir das meninas superpoderosas, você já olha para a cara das menininhas e as menininhas estão o quê? E aí, queridos, a sociedade tem ficado assim. Por que eu estou falando nisso, queridos? Se nós não vigiarmos, nós vamos, sem perceber, perder algumas coisas. Meu filho assiste. Aí, filho, assiste o desenho. Filho, troca o desenho. Aí bota para outro canal. Aí, troca de novo. Não, assiste um vídeo no YouTube. Desliga isso aí, filho. Mas pai, mas filho. Não assiste, vai lá e liga de novo, assiste. Aí você assiste. Aí você fica assim, meu Deus. Vai jogar, você já viu os jogos do seu filho? Mas na minha época, quando eu tinha videogame, minha mãe não ia para ver o jogo que eu tinha. É verdade, não via. Mas os jogos na nossa época era Atari. Você já viu a definição do Atari? Um pedacinho de negócio que corria para cima e para baixo. Só ficava assim, que era o Enduro. Hoje não, tem definição. Hoje todo mundo é tiro. Um dia eu dava aula de professor de religião, um tal de GTA. Já ouviram falar de GTA? Aí eu estava no ônibus da escola, porque estava todo mundo indo para um clube com as crianças. Aí a diretora falou: Moisés, você é professor de religião, as crianças gostam de você, vai com elas. Eles te respeitam, mais do que o professor de disciplina. Tá bom. O inspetor, né? Aí eu fui com eles e aí os meninos estavam brincando. Eu estava vendo eles correndo, jogo de corrida. Aí eu falei: eu posso brincar com vocês? Pode. Que jogo é esse? Esse jogo, pastor, o senhor tem que correr aqui, não sei o quê, e pegar esse carro. Pegar esse carro é pegar ou roubar esse carro? Aí eles me olharam, falando assim: não, pastor, é pegar. Pegar o carro. Tá bom. Aí eu tô lá, com o boneco, correndo. Pega aqui, pega esse pedaço de pau. Pega o quê? Pega esse pedaço de pau. Eu tenho aquele velhinho ali, dá nele. Dá o quê? Vocês estão rindo?
Dá, pastor, pum. Olha, o pastor bateu no velhinho. Naquela hora eu falei assim, devolvi o jogo. Vocês estão rindo? Aí o menino mandou bater, eu bati, entrei no carro. Aí o de trás, rapaz, não é que o pastor bateu no velhinho e roubou o carro? Eu falei, mas vocês não estavam jogando? Pastor, a gente estava jogando, mas agora que o senhor está jogando, está todo mundo prestando atenção no que o senhor está fazendo. Eu falei assim, sabe de uma coisa? É melhor eu curtir a piscina, vou ficar perto de vocês, vou só vigiar vocês, eu não vou jogar isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque é um jogo. Cuidado. Eu não estou dizendo para você pegar e jogar fora. Eu já vi muita semana de oração que pega e joga, mas cuidado. A reforma não é assim. Você tem que ter consciência. Você tem que ler, ver. É uma aliança com o mal? Por que eu não faço isso? Quando você fala para o seu filho, filho, não assista isso. Na minha época, o pai mandava, desliga a televisão. Desliga a televisão. E se você resmungasse, a dentadura voava. Hoje, por que, pai? Me explica. Aí você fala, não me convenceu. Aí vai, desliga isso. É assim? A gente tem que saber controlar e dizer, filho, por causa disso. Sabe, queridos, Deus fala para a gente buscar Ele e conversar. Não é assim que Ele diz em Isaías? Vinde, pois, arrazoemos. Então, nós pais, nós devemos saber as coisas para poder explicar para os nossos filhos. Se aquele jogo, aquele vídeo, alguma coisa você acha que não presta, não fale só que não presta. Diga porque, assista e mostra. Gaste tempo para você entender algumas coisas. Eu quero ir para a parte final, porque eu quero ler o verso 16. Eu quero fazer o apelo para vocês do verso 16 com o verso de Mateus. Deixa eu até passar aqui, ó. Deus quebra a aliança maligna, essa aliança da morte, através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Então vamos ler esse mesmo texto. Olha só o que verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra provada, pedra preciosa, pedra angular, pedra solidamente assentada, e aquele que crer não foge. Gente, que coisa bonita. Quem é essa pedra? A gente já sabe que é Jesus. Mas se não existisse o Novo Testamento, tente imaginar o povo de Israel, que estava fazendo aliança com a morte. Lembra que eu disse que Deus carrega e leva a maldição embora? Se o povo de Israel estava fazendo aliança com a morte, o que tinha que acontecer com o povo de Israel? Isso aí, a irmã até morrer. Mas aí, na hora que Deus fala, em vez de dizer, olha, vocês vão morrer, antes de falar da destruição, ele diz, coloco em Sião uma pedra. Eu vou colocar. Quando Adão caiu, Deus apareceu e disse para a serpente, eu vou pôr inimizade, porque não era para ter inimizade. Eu vou pôr inimizade entre ti e a serpente. Deus coloca, e como nós somos inimigos de Deus? Como nós somos inimigos de Satanás? Através da palavra, através de obedecer a Deus. Se lembra da herança que nós recebemos? Invocar o nome do Senhor. Desde a linhagem de Adão até os dias de agora, o povo de Deus, ele tem uma herança, invocar o nome do Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte, olha só, verso 18, a vossa aliança com a morte será anulada. Amém, queridos? Amém.
e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo então que Deus vai destruir tudo. Não. Guardou isso? Você consegue entender agora por que Jesus, lá no Novo Testamento, Jesus ele diz, a pedra vai esmagar, vai esmagar os ímpios. Mas agora você consegue entender por que Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz assim, se você cair sobre a pedra, você vai ser quebrado. Se você deixar a pedra cair, ela vai te esmagar. Ou o Senhor quebra a nossa vida e realmente faz de novo, ou se a gente for realmente, não, o Senhor pode anular a aliança com a morte. Como? Nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Esse é o nosso fim. Em Cristo, Ele pode anular essa aliança, amém, queridos? Mas a pedra não pode cair em nós. Nós temos que cair sobre a pedra. Percebe como os ensinamentos, como foi falado na lição, os ensinamentos lá do Antigo Testamento, é que revela no Novo? Então quando Jesus fala que se você se jogar na pedra e se quebrar, é isso que o Senhor quer fazer. Por quê? Aqui já está dizendo o que ele repete. Se a pedra te esmagar, significa que acabou. E eu quero ler esse texto. Está lá em Mateus 21. Mateus 21, 44, Jesus ele fala também da pedra aqui. Diz assim, olha só o que diz no verso 42. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra principal e angular. Verso 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo que reproduz os frutos. E olha só o verso 44 que lembra Isaías. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Mas aquele sobre quem a pedra cair, ficará reduzido a pó. Será esmagado. Queridos, é por isso que em Cristo as maldições das nossas famílias podem ser quebradas. Amém, queridos? É por isso que em Cristo a pedra provada, a pedra eleita, preciosa, a pedra de Deus, pode nos dar uma salvação. Sabe aquele texto das 7 igrejas que ao vencedor vai receber uma pedrinha branca com um nome? Na ideia semítica, a pedra branca representava a salvação. E a pedra escura representava derrota. Então você estava sendo julgado e depois você foi absolvido, você recebeu uma pedra branca. É por isso que lá numa das cartas, Jesus ele fala do vencedor que vai receber uma pedrinha branca. Quer você receber essa pedra? Quer você pedir para o Senhor que o Senhor possa dar essa pedra também para a nossa linhagem, para os nossos filhos, os nossos netos? Nós vamos ouvir uma música. E eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo. Dessa vez eu não vou pedir para você levantar, mas eu vou pedir para que você, mais uma vez, entregue o seu coração a Deus. Que você possa dizer para o Senhor, Senhor, me ajude. Me ajude a buscar a pedra verdadeira. Me ajude em Cristo a anular toda a aliança com o mal que existe na minha casa. E enquanto o grupo estiver cantando e louvando ao Senhor, que você e eu possamos pedir nesta hora
sabedoria, para que possamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, ou aqueles que tiverem bisnetos, no temor do Senhor.
Bondoso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque sempre através de Cristo nós podemos obter a vitória. Ele é a pedra que foi rejeitada, mas para nós é preciosa demais. Nos ajude, Senhor, a que a nossa casa, a nossa família possa estar nesta pedra, que o Senhor possa quebrar sempre o nosso coração, que o Senhor possa ensinar a gente a caminhar por sobre o mar, caminhar sobre as nossas lutas que a gente tem, para que a gente possa caminhar com os nossos filhos, com a nossa herança, e que naquele dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus, o Senhor possa levar a nós e a nossa casa para os céus. Pai querido, continue nos abençoando. Abençoe também a tua igreja aqui, abençoe os queridos e queridas que estão, aos amigos e também visitantes. Te pedimos a tua bênção e que todos nós possamos continuar ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, amém.